quero ler o texto é um versículo apenas do livro de Cantares, né? Algumas Bíblias, o nome é Cânticos, Cântico dos Cânticos, mas é Cantares 3, capítulo 3, verso 11, que diz assim: mulheres de Sião, saiam, venham ver o rei Salomão, ele está usando a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que o seu coração se alegrou. Esse texto é por demais interessante, né? Faz parte da poesia do livro de Cantares, né? Que é uma poesia muito bacana, né? Muito intensa, né? Mostrando um ideal de relacionamento, de casamento. Mas esse texto especificamente, ele é um convite ao povo. Essa ideia, né? Mulheres de Sião saiam, né? É um convite ao povo, o povo de Israel, para ver o Salomão. O curioso é que diz que ele estava usando uma coroa, mas aí que eu quero chamar a sua atenção para isso. A coroa que está falando aqui não é a coroa real, não é a coroa do rei. Não está chamando o povo dizendo assim, venham ver o rei, né? Ele está usando a coroa. Não é isso, até porque fala que essa coroa, quem colocou foi a sua mãe. Isso fugiria completamente daquilo que seria aquele momento da coroação real, né? A coroação real não é a mãe, não era a mãe que colocava na cabeça do rei de jeito nenhum, né? Então, assim, não é a coroa real, mas aqui, pelo que a gente entende da tradição hebraica, judaica antiga, é uma coroa que podia ser de flores, de uma ramada, né? Às vezes até de metal também, mas uma coroa que era colocada na cabeça do noivo no dia do casamento. E é provável que também a noiva também recebia, né? Mas fazia parte da tradição, do cerimonial de um casamento ali. A mãe coloca essa coroa na cabeça do seu filho. E esse símbolo da coroa é um símbolo de honra e é um símbolo de alegria. E aqui eu quero chamar a sua atenção para duas informações que o versículo está nos dando aqui. A primeira informação está dizendo assim que esse dia, o dia da coroação ou o dia do casamento, foi um dia que o seu coração se alegrou. É isso que o texto está dizendo, né? Foi um dia de alegria, é uma coroa de alegria que ele recebeu. Isso a gente se identifica, não é? Porque o casamento, para nós, claro, é um dia de alegria. Pelo menos no dia do casamento, ali, com raríssimas exceções, é um dia de muita alegria. Nós nos alegramos, tem festa, tem um monte de coisa no dia do nosso casamento. E a outra informação que tem aqui é que diz que o Salomão continuava usando a coroa do seu casamento. Porque, pelo contexto do texto, não é o dia do casamento dele. Na verdade, assim, é um convite ao povo, dizendo assim, venha ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que a sua mãe colocou na cabeça dele no dia que o seu coração se alegrou, que foi o dia do seu casamento. Mas aqui não é o dia do casamento. Já se passou algum tempo. Mas o que chama atenção aqui é que ele continua com uma coroa de alegria na sua cabeça. Eu não sei se você consegue entender muito essa imagem, eu acho a imagem muito bonita, né? Mas a imagem, como que o filho da gente, muitas vezes, né? Quando você pega e você dá um brinquedo para o filho, e ele não larga daquele brinquedo, porque ele gosta muito do brinquedo. Ou aquela roupa de super-herói que você dá para a criança no aniversário, ela quer dormir com a roupa. No dia seguinte, ela está com a roupa o dia inteiro. Precisa lavar a roupa, ela não quer tirar a roupa. Porque aquela roupa é símbolo de muita alegria para ela. E ela quer continuar usando essa roupa. Então, no caso aqui, o que está chamando a atenção é que o Salomão, ele se alegrou no dia do casamento. E a ideia aqui é assim, ele continua alegre até aquele momento ali. Ele ainda tem uma coroa de alegria na sua cabeça. Ele ainda está feliz com o seu casamento. E por isso que eu falo, é uma imagem muito bonita,
mas é também um desafio para todos nós que somos casados, né? O desafio de manter a alegria do casamento, né? Do dia do casamento, aquele dia que a gente se alegrou com certeza, mas eu preciso manter isso no dia a dia. Eu não sei, mas hoje, como a gente está nessa fase tão complicada, né? Ontem eu estava numa outra live, né? Estava compartilhando com o pastor Paulo Santana, lá da Palavra da Vida de Atibaia, e a gente estava conversando nessa live que era para casais também, e eu estava dizendo, né, que hoje nós somos obrigados a nos isolar. E o que nos restou praticamente foi a casa, né? A gente está confinado em casa. A recomendação é que fique em casa. Então, nós somos obrigados a estar em casa, a ficar em casa, a estar nos relacionando em casa. E aí, esse desafio de manter a alegria do casamento agora, no momento em que tudo que nos sobrou é a casa, se torna muito necessário, né? A gente precisa manter essa alegria do casamento. O que eu quero que você pense comigo hoje aqui é que manter essa alegria no casamento não é uma tarefa fácil, né? Eu acho que o livro de Cantares, ele tem esse ideal, né? Ele joga esse ideal justamente para nos fazer pensar. Olha o Salomão, ele está usando a coroa que a sua mãe colocou num dia que ele ficou muito alegre, mas ele ainda está usando essa coroa de alegria, né? Então eu fico pensando assim, como manter essa coroa da alegria na nossa cabeça? Como você, marido, pode dizer assim, não, eu vou me esforçar para manter essa coroa da alegria na cabeça da minha esposa. Você, esposa, dizer, olha, eu vou manter a coroa de alegria na cabeça do meu marido, num tempo de tanto estresse, de tantas apreensões, de tantas tensões, de tantas incertezas, né? Eu acho que esse é um grande desafio hoje. Como que num momento como esse, onde a gente está tão preocupado com tanta coisa, como que nós vamos ainda manter essa coroa de alegria na nossa cabeça, manter um casamento feliz, um casamento em festa, um casamento leve, né? Onde a gente pode dizer assim, puxa, apesar do momento, apesar das tensões, apesar das incertezas, eu estou mantendo a coroa da alegria na cabeça da minha esposa, a esposa dizer, eu estou mantendo a coroa da alegria na cabeça do meu marido, né? Nós estamos nos fazendo felizes, apesar do tempo difícil que nós vivemos. Eu quero pensar com você nessa noite aqui, que para a gente conseguir isso, nós precisamos aprender a lidar com alguns, não sei se você está acostumado com a palavra, alguns dualismos do casamento. O casamento tem algumas coisas que a gente diz que elas são duais, né? Dualismo, são duas coisas que estão presentes, que a gente precisa aprender a jogar com essas coisas no casamento. E eu queria compartilhar com você hoje aqui, pensando nessa ideia de que eu preciso manter a coroa da alegria na cabeça do meu cônjuge, eu queria que você pensasse comigo nessas 4 coisas duais, né? Que vão virar 8, né? Porque se são 2 cada uma, 4 vira 8. Mas são dualismos, e algumas delas são contrastes. Alguns dualismos são distinções que tem que se fazer. Mas eu quero que você pense comigo um pouco nessa noite aqui. Primeiro dualismo, eu acho assim, a gente precisa aprender no casamento a viver e conviver. Isso nos ajuda a manter a alegria do casamento. Porque o casamento ele tem essa coisa dual, ou seja, você precisa viver a sua vida. Você não casou para morrer, você casou para viver, não é? A gente até brinca que tem vida após o casamento, né? Tem gente que não acha, né? Vai casar, parece que vai morrer. Mas assim, você precisa viver, você tem que continuar a sua vida. Mas você precisa também conviver com alguém. Então, esse é o primeiro dualismo.
É o dualismo do viver e do conviver. E isso me faz lembrar lá o texto de 1 Pedro 3,7, quando Pedro está orientando mulheres e homens, né, dizendo às mulheres que elas precisam aprender, né, a estar submissas aos seus maridos, tomando lá o exemplo de Sara e tudo mais. Fala para o marido para considerar a mulher como parte mais frágil do casamento. Mas aí Pedro ele vai terminar no versículo 7, o que ele está falando ali para os casais, dizendo assim, porque vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida, né? Ou seja, o casamento é o compartilhar de uma vida. Então, você tem que viver a sua vida, porque toda pessoa que se anula para estar casada, para poder alegrar uma outra pessoa, isso não é benéfico, né? Ela não pode se anular. Porque se ela se anula, uma hora ela cansa disto, ela acha alguém que pode dar uma afirmação melhor para ela e ela abandona o casamento. Então, o casamento você tem que viver, você tem que ter a sua vida, a parte individual que a gente fala, né? Você se preserva como homem, como mulher, mas você tem que conviver. Você tem que não só viver a sua vida, mas repartir a sua vida com a outra pessoa. E esse é um grande desafio do casamento nesse momento agora, que você fica muito em casa, que a convivência ela é maior, que você tem poucas oportunidades de ver outras pessoas, de ter contato com outras pessoas. Nós estamos limitados, né? Irmãos da igreja, amigos, você não pode ficar vendo muito, conversando muito, tendo muito contato humano. Às vezes você tem contato virtual, mas aquele contato de sentir o calor, de poder olhar nos olhos, de sentir o cheiro, de abraçar, são os da casa. Em alguns contextos, a casa é ela, é você, né? Quer dizer, são duas pessoas só. Não restou mais ninguém, os filhos já se foram, ou não tem filhos, ou dependendo da idade que você tem, os filhos nem podem vir te ver, porque você está no grupo de risco, ou alguma coisa assim. Então, o desafio de compartilhar essa vida com alguém se tornou muito grande. Lá atrás, né, quando a gente pensou em casar, e você pensou em casar com essa pessoa que você está casado agora, era tão encantador, né? Essa ideia, né? Não vejo a hora. Mas já imaginou? Vou estar com a pessoa o tempo todo, eu vou dormir com ela, eu vou acordar com ela, a gente vai comer junto, a gente vai sair junto. Era uma ideia muito encantadora, né? Mas depois que você entrou nisto, você descobriu que não é tão simples assim compartilhar a vida com alguém. Porque você quer viver, às vezes você quer sossego, você quer o seu espaço, você quer o silêncio, né? Mas você tem que conviver. A outra pessoa está ali, né? Eu sempre brinco com os casais que o grande problema nosso é que a gente casou com alguém vivo, né? Não apenas você quer viver, mas o outro também quer viver. Você não casou com um defunto. Se você casasse com um defunto, você vai lá e olha de vez em quando o defunto e tá tudo bem, né? É só ver se não se mexeu, se não se virou, se tá cheiroso ainda, alguma coisa desse tipo. Mas você está casado com uma pessoa viva. Ela não fica quieta. Ela reage àquilo que você fala. Ela tem mau humor, né? Ela tem uma série de coisas que caracterizam uma pessoa viva, uma vida que está pulsando nela, os desejos, as vontades que ela tem. E esse é um grande desafio. Por isso, eu quero que você pense nisto, e que isso te ajude de alguma forma a pensar, puxa, eu preciso aprender a conviver com uma pessoa e viver a minha vida. E se eu aprender a achar um ponto de equilíbrio nisto, eu vou conseguir manter a alegria do casamento. Porque, às vezes, a gente perde a alegria do casamento porque você só quer viver, você não quer conviver. Mas a convivência é um desafio do casamento. E esse é um dualismo do casamento. Você precisa viver, mas você precisa também conviver com a pessoa. Uma outra coisa dual que há no casamento é disposição e responsabilidade. O casamento ele tem essas duas coisas, né? Você precisa de disposição e você precisa de responsabilidade.
Existe um autor chamado Otto Piper, que ele define o casamento dizendo assim, que casamento é uma disposição recíproca de duas pessoas de assumir responsabilidade uma pela outra. Olha só, o Otto Piper, ele coloca na definição de casamento as duas palavras que eu citei aqui, né? Ele fala que casamento é uma disposição de duas pessoas, de uma para com a outra, mas é uma disposição de assumir responsabilidade. Então, é disposição, mas também é responsabilidade. A grande questão no casamento é que quando você se casou, você decidiu assumir responsabilidade pela pessoa. Você decidiu que você ia cuidar dessa pessoa, que ia fazer essa pessoa feliz, que ia cuidar do bem-estar dela, da felicidade dela, das necessidades dela. Mas nem sempre a disposição acompanha a responsabilidade. Aquela responsabilidade que você assumiu no altar, ali você tinha disposição. Só que conforme a vida foi passando, conforme as coisas foram acontecendo, os desgastes, né, do casamento, a convivência do dia a dia do casamento, você percebe que a responsabilidade está aí, mas a disposição não está aí. Então, esse é um outro dualismo do casamento. Eu preciso ser responsável, mas eu também preciso estar disposto. E nem sempre eu estou disposto. Na verdade, né? Às vezes você tem a responsabilidade, você sabe qual é a responsabilidade, mas você não tem disposição. Então, você sabe, por exemplo, pega Efésios 5:21. Paulo vai resumir as tarefas de um casal dizendo que o casal precisa aprender a sujeitar um ao outro no temor de Cristo. E depois ele entra no casamento, mas ele começa assim, sujeitando uns aos outros por temor a Cristo. Se nós temos temor a Cristo, a gente vai se sujeitar um ao outro. É a nossa responsabilidade. Só que disposição não tem a ver com uma compreensão só na mente. Eu sei que a Bíblia fala isso. Disposição tem a ver com aquilo que está dentro de mim. Então, nem sempre a responsabilidade que eu sei que eu tenho, ela desperta em minha disposição. Então, às vezes, você até chama, né, o seu marido de responsável, mas às vezes não é que ele é responsável, ele não é disposto, é diferente, né? Ele entende a responsabilidade, mas ele está sem disposição. E às vezes nós, né, qualquer um de nós no casamento, a gente não entende muito essa distinção e a gente fica achando que nós precisamos focar nas responsabilidades. Mas, na verdade, assim, responsabilidades você sabe quais são. Você sabe o que você tem que fazer no casamento. Você sabe que tem momentos que é melhor ficar quieto. Tem momentos que você tem que falar. Você sabe que tem momentos que é melhor... o marido chega em casa, é melhor ajudar a esposa a terminar o jantar ou fazer alguma coisa. Você sabe que se houve alguma mágoa, é melhor sentar e pedir perdão. Você sabe. As suas responsabilidades você sabe. O que te falta muitas vezes é disposição. Você não tem disposição para isso, né? Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Porque esse é um dualismo do casamento. O casamento lida com essas duas coisas que muitas vezes estão em conflito. Eu sei que eu sou responsável, mas eu não estou disposto. Eu não consigo fazer isso. Por isso que talvez a sua oração nessa noite deveria ser: Deus, me ajuda a estar mais disposto. Porque eu sei o que eu tenho que fazer. É que eu não consigo fazer, né? Eu não tenho disposição para isso. Eu preciso trabalhar com disposição. O casamento é um lugar onde a gente precisa lidar com as nossas disposições. E disposição tem muito a ver com escolha. O que eu escolho fazer? Então, você pode, por exemplo, levantar de manhã, você pode escolher. Eu vou, sei lá, deixar o cônjuge descansar um pouco mais. Eu vou levantar e vou fazer café, vou deixar o café pronto. Eu vou sair, vou comprar um presente. Eu vou elogiar a roupa que a pessoa está usando. É uma escolha que você faz, né?
Ou mesmo assim, a pessoa fez um negócio que eu não gostei, eu posso escolher se eu vou brigar com ela, se eu vou deixar isso para lá, eu vou escolher se eu vou ser muito sensível ou não. É uma escolha que você faz, isso tem a ver com disposição. Então, esse dualismo, você precisa aprender a lidar com isso. Nesta época que nós estamos isolados, mas queremos estar unidos no casamento, manter a coroa da alegria na cabeça do outro, é fundamental que a gente trabalhe com as nossas disposições. Eu sei da minha responsabilidade, mas eu preciso trabalhar a minha disposição. Porque essa é uma coisa dual do casamento, né? São duas coisas presentes. Eu tenho que ser responsável, eu preciso estar disposto. Nem sempre a minha disposição está acompanhando a responsabilidade que eu tenho. Um terceiro dualismo que tem no casamento são os desejos e as necessidades. Que aí é outra coisa que eu quero que você pense também. No casamento, nós lidamos com desejos e nós lidamos com necessidades, tá? O que a Bíblia aponta como necessidade essencial de um homem, necessidade essencial de uma mulher. Eu quero lembrar você que homem e mulher são criação de Deus, igualmente criação de Deus. No entanto, se você voltar para Gênesis capítulo 1, capítulo 2, né? E você lê a história da criação, você vê que ambos são criação de Deus, mas são criação de Deus por processos distintos, processos diferentes. E nós precisamos nos atentar a isso. Por que que Deus fez isso? Aliás, por que que Deus cria o homem do pó da terra? Qual é a necessidade disso? Se Deus diz assim, haja luz, e houve luz. Haja água, houve água, né? E Deus vai criando, como depois até o Novo Testamento considera, Deus cria o mundo com o poder da sua palavra. Mas quando ele vai criar o homem, diz que ele toma do pó da terra e ele cria o homem. Tudo bem, né? Deus é livre, ele cria do jeito que ele quiser. Mas o que nos intriga é que quando ele vai criar a mulher, ele não cria a mulher do pó da terra, né? E eu sempre fico perguntando, será que acabou o pó? Não tinha terra mais, não tinha barro para poder criar a mulher? Mas aí a gente percebe assim, que na verdade essa questão de usar barro aqui, usar a costela do homem ali, isso não é importante no sentido de que Deus precisava desses elementos para que criasse tanto um quanto o outro. Não. Do mesmo jeito que Deus diz haja luz, ele podia dizer assim, ó, haja homem, haja mulher, e pronto. Mas o processo do qual Deus se utiliza é um processo extremamente didático. Ou seja, Deus quer nos ensinar através disso. Então, ele cria o homem a partir da terra, para dizer que o homem tem ligações com a terra, ele é tirado da terra, né? Ele é terrestre, ele é terreno. Mas quando ele vai criar a mulher, ele não quer tirar a mulher da terra, ele quer tirar a mulher do homem, né? Para justamente mostrar isso. A mulher tem ligações com o homem. Ela vem do homem, ela é parte dele, é um pedaço dele. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que homem e mulher, eles foram criados em momentos diferentes, eles foram criados por meio de processos diferentes, né? Momentos diferentes, porque você vê que primeiro o Adão é criado, ele chega a dar nome aos animais primeiro. Quer dizer, houve um tempo entre a criação do homem e a criação da mulher. Tudo isso é didático, né? Deus queria ensinar, queria dizer para o homem, você está precisando de alguém, né? Então, a mulher vem depois, para suprir uma necessidade que estava sentindo já. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E aí, então, ele faz, né? A mulher para ele. Então, homem e mulher foram criados em momentos diferentes, por meio de processos diferentes, e, portanto, são seres diferentes. Agora, eles são diferentes, mas não é porque um é melhor que o outro, não tem nada a ver com isso. Eles são apenas diferentes, né? Significa que Deus criou homem e mulher com necessidades diferentes e com desejos diferentes também. O que é importante para nós aqui é pensar assim: Deus criou o homem de um jeito
que ele precisa de algumas coisas. E Deus criou a mulher de um jeito que ela precisa de algumas coisas. A tarefa principal do homem é dominar, ele foi criado para isso, né? Ele vai dominar a terra, né? E Paulo depois vai colocar isso em Efésios capítulo 5 como dizendo que o marido é a cabeça da casa. Ele é o líder da casa, ele foi feito para isso. A mulher, por sua vez, ela foi feita para ser a auxiliadora do marido. Para justamente da maneira como ela foi tirada do lado dele, para se manter do lado dele. Essa é a ideia, né? Nem embaixo, nem em cima, é do lado. Graficamente é bonita a imagem. Mas a palavra hebraica é que é para ela ser um auxílio. Aliás, uma palavra de onde vem o nosso nome Eliezer, né? Essa palavra Ezer, que é a ideia de alguém que está do lado para auxiliar. É uma palavra, inclusive, usada para Deus no Antigo Testamento. Nem é usada para ser humano. O único ser humano que tem essa palavra usada para ele é a Eva mesmo, é a mulher. Isso é maravilhoso, né? Do ponto de vista teológico. Então, assim, homem e mulher foram criados de formas diferentes, têm necessidades diferentes. A mulher é auxiliadora, ela precisa auxiliar, ela tem essa necessidade de querer ajudar, de estar presente, de estar ali. O homem tem a necessidade de dominar, de se sentir o dominador, né? Por isso que Paulo vai também dizer que cabe à mulher respeitar o marido, porque ele tem essa coisa do domínio. E se ele não se sente respeitado, ela não entendeu qual é a necessidade dele, né? Por sua vez, Paulo vai dizer aos homens que precisam amar a sua esposa. Pedro vai dizer que mais do que amar é para considerar a mulher como parte mais frágil do relacionamento. Necessidade da mulher, ela precisa se sentir amada. Agora, aonde que está o dualismo aí? O dualismo está quando você começa a chamar necessidade de desejo. E esse é um problema. Porque muitas vezes a mulher vai dizer assim: meu marido ele quer ser respeitado. A pergunta é: ele quer ou ele precisa? Porque se for só um desejo, ele só quer. E você realmente não está obrigada a satisfazer toda a vontade, todo o desejo do marido, tá? Mas se for uma necessidade, então nós estamos dizendo que ele precisa. E se você não supre essa necessidade, está ficando um vazio na vida dele que vai ser complicado, vai trazer problemas para o seu casamento. Então é importante entender isso. Assim como o homem não pode ficar dizendo assim: minha mulher é muito sensível. Minha mulher, ela, nossa, tem que muito amor para ela. Nossa, parece toda hora ela está dizendo muito amor, muito mais amor, por favor, não sei o quê. É muita coisa, né? Muita frescura, né? Às vezes o homem pode pensar na sua cabeça mais racional e mais fria. Mas eu sempre digo para os maridos assim: a sua mulher ela quer mais carinho, ela quer mais atenção, ela quer mais afeto, ela quer mais amor, ou ela precisa? Porque se ela quer, a gente fala assim que vontade passa, né? Já passou a vontade. Mas se ela precisa, nós estamos falando aqui de um buraco que vai ficar na vida dela, que você precisa suprir, porque é uma necessidade. Então, nesse momento de isolamento, quando a gente está isolado, mas precisa ficar unido, é importante pensar nisso. Como é que eu mantenho a coroa da alegria na cabeça da minha esposa? Se eu entender as necessidades dela e parar de chamar a necessidade dela de desejo. Lidar com necessidade como necessidade. Deus a fez dessa forma. Ela tem essa carência mesmo. Deus a fez assim. E Deus entendeu que eu, como marido, sou capaz de suprir essa necessidade dela. Eu sou a pessoa que Deus escolheu para isso, né? E você olhar para o seu marido e pensar: não é que meu marido está querendo, ele está querendo se impor, ou ele está querendo ser líder, ou ele está querendo mandar demais, ele está querendo muito respeito. Ele quer ou ele
precisa. Porque se ele precisa, se é uma necessidade dele, entenda que Deus, na sua graça e soberania, escolheu você, mulher, para casar com ele, porque Deus entendeu que você é capaz de suprir essa necessidade dele. Não é só um desejo, é uma necessidade. Ele precisa. Deus o fez com essa carência. E Deus entende que a mulher é a pessoa que vai suprir essa carência do homem. Então, importante trabalhar com isso. Essa outra coisa dual, né? Desejo e necessidade. Cuida disso. Trabalha com isso, porque isso vai ser importante para manter a coroa da alegria na cabeça do seu marido ou da sua esposa aí. E por último, né, o quarto dualismo que eu acho importante a gente considerar quando a gente fala de casamento é o dualismo entre direitos e deveres. Nós também temos isso no casamento, né? Nós lidamos com direitos e lidamos com deveres. E isso tem sido um problema, porque o que acontece? A Bíblia, ela dá orientação específica para marido. Do que o marido tem que fazer? A Bíblia dá orientações específicas para a mulher, do que a mulher tem que fazer. Os casais, ao invés de pegar isso e pensar assim, puxa, então eu tenho deveres que eu vou cumprir. Os casais tendem a transformar aquilo que é dever numa lista de direito. Porque ao invés da pessoa entender assim, olha, então a mulher, por exemplo, é meu dever ser submissa ao meu marido, ser auxiliadora dele, ajudá-lo, é meu dever, eu preciso cumprir esse dever, né? A mulher não faz isso. Ela começa a pensar em direitos. Ela fala assim, não, eu tenho o direito de ter um marido que me ame, um marido que entenda, que seja sensível, que me dê afeto, que supra as minhas necessidades. É um direito, né? O homem faz a mesma coisa. Ao invés dele entender que ele tem um dever, é o dever do marido. Ele precisa amar a sua mulher. Mas ele não entende o seu dever. Ele começa a cobrar direito. Então ele pensa assim, não, eu tenho o direito de ter uma mulher submissa a mim, de ter uma mulher que me ajude, que me auxilie. Mas entenda, a Bíblia não está te dando uma lista de direitos. A Bíblia está te dando uma lista de deveres. Cada um cumpre o seu dever. Porque se você não cumpre o seu dever, você começa a cobrar o seu direito. E quando você faz isso, você transforma o casamento numa arena de conflitos. Porque ninguém faz a sua parte. Porque fica esperando o outro fazer a sua parte. Porque entende assim, na hora que a minha esposa for submissa a mim, aí ela vai ver o que é o marido que a ama, de fato, né? Mas eu preciso ter meu direito resguardado primeiro, senão eu não vou cumprir meu dever. Por outro lado, a mulher faz a mesma coisa. Ela fica pensando assim, não, se ele me amasse, se eu tivesse um marido que fosse carinhoso, atencioso, sensível, eu seria submissa a um homem desse. Ele mereceria a minha sujeição, meu respeito, meu auxílio. Por quê? Porque você está entendendo que você tem um direito. Mas a Bíblia não está te assegurando direitos. A Bíblia está te dando uma lista de deveres. Então, não transforme esta lista de deveres que a Bíblia te dá numa lista de direitos que você está querendo cobrar. Cumpra a sua parte. Faça o seu papel. Ainda que o outro não faça, né? E existe um livro muito precioso, né, do Emerson Egerix, Amor e Respeito. Infelizmente, ele não está mais à venda, né? Ele, aqui no Brasil, pelo menos, ele está esgotado. Você acha aí pela internet, talvez, em algum sebo, alguma coisa assim. Mas as lojas mesmo não tem mais esse livro para comprar. Não tenho certeza se tem em PDF lá, o e-book, né? Dá uma pesquisada lá, talvez você encontre. Mas o Emerson Egerix, ele trabalha com vários ciclos, né?
Ele fala de um ciclo insano que os casais entram, ele fala de um ciclo energético, onde os casais entendem que precisa colocar energia no seu casamento, a mulher coloca essa energia do respeito, o homem coloca essa energia do amor, né? E o casamento começa a fluir melhor. Mas chama atenção o último ciclo que ele coloca nesse livro, que é o chamado ciclo recompensador. É quando a pessoa entende que a relação mais profunda que ela precisa ter é uma relação com Deus. E ela entende assim que é de Deus que vem a recompensa. É quando ela começa a viver de uma forma aonde o marido vai dizer assim, ó, eu vou amar essa mulher independente das circunstâncias. Mesmo que ela não me respeite, eu vou amar essa mulher. Eu não vou fazer isso esperando que, fazendo isso, eu estou semeando para colher. Se eu colher, tudo bem. Mas, se não, eu vou entender que a minha recompensa vem de Deus. O mais importante para mim é essa relação que eu mantenho com Deus. Deus me abençoa por eu fazer isto, né? É quando a mulher entende que ela vai ser submissa ao seu marido, que ela vai respeitá-lo, que ela vai ofertar respeito a ele, ainda que esse marido não seja o mais carinhoso, mais afetuoso, talvez nem cristão ele seja, ele nem tem princípios para isso. Mas a mulher vai entender assim, o mais importante é que eu estou diante de Deus, fazendo o que Deus diz que é o meu dever. E quando eu faço isso, Deus vai me recompensar, em alguma medida. Pode ser que Deus me recompense fazendo com que Ele devolva para a minha vida o amor que eu mereço. Talvez não, Deus vai recomeçar de uma outra forma. Mas, enfim, a minha relação mais profunda, mais íntima, de maior responsabilidade é com Deus, não necessariamente com o meu cônjuge, né? Queria que você pensasse um pouco nisso nesta noite. Pensa nessas coisas duais, né? Nesses dualismos que o casamento tem. E que neste momento, quando você está isolado e tendo que ficar unido com a pessoa, pesa sobre mim, sobre você, manter a alegria do casamento. Nós precisamos, a semelhança do Salomão, ou como aquela criança que ganhou a roupa do Homem-Aranha e não quer tirar mais, né? Eu fiquei tão feliz com o meu casamento que eu não quero mais deixar de ser feliz. Então, eu mantenho na cabeça da minha esposa uma coroa de alegria. Ela mantém na minha cabeça uma coroa de alegria. É fácil? Não, não é. Porque você lida com essas coisas duais do casamento. Mas se você entender cada uma dessas coisas, se você disser assim, não, eu vou cumprir o meu dever, né? Eu vou entender que é o meu dever. Eu vou parar de cobrar direitos, mas vou ofertar à minha esposa, ao meu cônjuge, aquilo que é o meu dever. Se você entender que essa pessoa tem necessidades, e eu vou suprir necessidade, eu vou parar de chamar de desejo o que é necessidade. Ela precisa, eu tenho que fazer isso por ela. Não é só um capricho da pessoa, ela precisa se sentir assim. Então, eu vou fazer por ela isso, né? Se eu entender que é uma disposição minha, que eu assumi essa responsabilidade lá no casamento, mas agora eu preciso estar disposto a isso. Isso é uma coisa do dia a dia, né? Que eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar com as minhas escolhas, eu tenho que mexer com a minha própria motivação. E se eu entender que casamento é vida, né? É vida. É vida em comum, né? A mesma graça de vida. E eu preciso, então, conviver, coisa que não é fácil, mas é necessária também. Com certeza nós vamos atravessar essa quarentena que se estica, essa pandemia que não sei até onde vai, mas nós vamos sair do outro lado fortes, unidos e, sobretudo, alegres, né? Mantendo a coroa da alegria na nossa cabeça, porque nós temos esse pacto entre nós, né, como casal, de realmente ajudarmos um ao outro
nessa caminhada do casamento. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor Edson, Mãe Isabel, é um prazer, viu, estar aqui com vocês. Se tiver alguma questão, alguma pergunta, vamos interagir, vamos conversar aqui, a gente pode ainda acrescentar alguma coisa.